Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres. É mais um espírito de escola que esteve aqui conosco e tem uma história grandiosa. Só que infelizmente fica difícil a gente falar da história dele assim com muitos detalhes, por causa do tempo que a gente tem. Mas eu selecionei algumas coisas aqui, algumas passagens aqui que dá para a gente conhecer, a bondade desse homem. Então vamos lá. Ele nasceu em 29 de agosto de 1831, numa cidade que chamava-se Freguesia do Riacho do Sangue, que hoje chama-se Jaguaretama, que é lá no Ceará. Os pais deles eram Antônio Bezerra Menezes, que era tenente-coronel da Guarda Nacional, e Fabiana de Jesus Maria Bezerra, a mãe. Em 1838, lá na cidade de Riacho do Sangue, ele entrou para a escola pública da Vila do Frade e em 10 meses aprendeu os princípios da educação elementar. A gente vai perceber que ele tinha uma inteligência assim, muito avançada, Em 1842, por problemas políticos lá na cidade, com a família dele e tal, eles tiveram que se mudar de lá. Daí eles foram para a Serra dos Martins, que é no Rio Grande do Norte. E muito cedo ele revelou a sua inteligência. Com 11 anos, ele foi aprender latim, entrou num curso de latim. E aos 13, ele já ministrava latim para os colegas dele de classe lá, Quando o professor faltava, então ele cobria o professor ensinando latim para os amigos. Em 1846, a família volta para o Ceará, só que dessa vez vai para Fortaleza. E sobre as vistas do irmão mais velho dele, que é o Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, ele destacou-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Em 1851, então, ele tinha a vontade muito grande de ser médico. Então, ele queria ser médico. Só que o pai dele não tinha recursos para isso, Ele estava com uma dificuldade muito grande. Então, todos os familiares se reuniram, deram uma quantia minguada para ele lá de R$400 mil, para ele poder ir para o Rio de Janeiro e cursar medicina. Nesse mesmo ano, 1851, o pai dele desencarnou também. E ele tinha 19 anos nessa época. Bom, chegou no Rio de Janeiro, em 1852, ele começou a ser praticante interno do Hospital de Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Para poder estudar, ele dava aula de filosofia e de matemática. Dava as aulas particulares, para ganhar algum dinheiro e acabar pagando a faculdade e as despesas dele. Morava em pensão, essas coisas assim. Em 1856, doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Só que assim, vamos pegar uma parte aí quando ele estava estudando ainda, que ele não era ainda formado. Certa vez ele estava devendo R$50 mil entre despesas de faculdade e a despesa da pensão onde ele morava. E o homem lá da pensão, o dono da pensão, ameaçou de despejar ele. Foi um dos poucos momentos, eles falam, que o Dr. Bezerra ficou meio que desesperado, Mas mesmo assim, orou a Deus, pediu ajuda e tal. E daí, alguns dias, aparece um rapaz na porta lá do quarto dele, pedindo para ter aula de matemática, aula particular de matemática. E o Bezerra falou, mas é uma matéria que eu não gosto tanto assim, Mas aí ele pensou na despesa que ele estava tendo, a dívida que ele tinha, Bom, aí ele resolveu dar aula de matemática para o rapaz, acertar um valor, R$50 mil. Era o valor exatamente que ele devia, E o rapaz queria pagar antecipado, e ele não queria. Mas ele falou, mesada do meu pai, eu vou gastar todo o dinheiro, é melhor só aceitar, tal. Convenceu o Dr. Bezerra a aceitar os R$50 mil. Ele aceitou, pagou as despesas que tinha que pagar, e marcou a data para poder começar as aulas. Só que ele foi na biblioteca levantar os livros, tudo preparado para poder dar aula para o rapaz. Acontece que o rapaz nunca mais apareceu para ter aula, então sumiu. Depois, mais para frente, nós vamos conseguir entender o que aconteceu aqui. Dedicava-se unicamente aos pobres, dando consultas gratuitas. Aqui nós estamos vendo, Farmácia Cordeiro se chamava, era de um grande amigo dele, e ele atendia aqui em cima, na parte superior da farmácia. Só que ele, como não conseguia cobrar, o amigo é que cobrava para ele, Como não conseguia cobrar, seu amigo, dono da farmácia onde ele atendia, é quem pedia ajuda aos que podiam. Quer dizer, não cobrava todo mundo, Então o doutor Bezerra receitava o remédio, pode comprar na farmácia embaixo. E lá o farmacêutico falava, se pudesse ajudar com alguma coisa, os que podiam ajudavam, os que não podiam não ajudavam. E ele ficava guardando dinheiro diariamente lá para depois entregar para o doutor Bezerra.
Só que muitas vezes, comovido com o pesar das pessoas que ia até o amigo farmacêutico, ele ia até o amigo farmacêutico e pegava tudo o que ele tinha recebido e distribuía aos necessitados que o procuravam. Então não adiantava, né? Apesar de ele estar recebendo lá o amigo dele, mas chegava alguém lá com uma necessidade muito grande, ele se comovia, ele ia lá, pegava o dinheiro com o farmacêutico e acabava dando para a pessoa necessitada. E às vezes assim o farmacêutico guardava o dinheiro para dar para a esposa, né? Depois quando ele era casado, né? E aí às vezes ele perguntava, já deu dinheiro para minha esposa? Não, ainda não. Não, então me dá aqui, depois se Deus quiser, né? Jesus ajuda, à tarde vem mais. Então às vezes ele tirava o dinheiro que era para o próprio sustento da família dele para entregar para um necessitado. Bom, em certa ocasião, ele já estava, né, tinha trabalhado, tudo, ele estava já cansado, ia embora para casa e a sua filha estava muito doente. Só que ele ia cuidar da filha dele, estava com muita febre. E chegou nesse momento uma outra senhora pedindo pelo amor de Deus, em nome de Jesus, que ele fosse atender a filha dela, que a filha dela estava doente e tal. E ele ficou naquele impasse, a filha doente, a filha da mulher doente, a esposa dele olhando para ele, né, querendo dizer, e aí, o que ele vai fazer? Né? Vai largar a filha? O que ele vai fazer? Vai atender a outra? Vai ficar com a nossa? Bom, por fim ele falou para a esposa dele que ele não podia recusar um chamado e que ele deixava a filha dele aos cuidados de Jesus. E foi na casa da mulher atender a filha dela, né? Atendeu, medicou e tal. E na volta ele já estava imaginando, chegar em casa, vou encontrar minha filha desencarnada, né? Porque não consegui cuidar dela. Chegou aquele silêncio, foi lá para o quarto, está lá a menina deitada, tranquila, sem febre, a doença tinha passado. Aí ele chegou a uma seguinte conclusão, que Jesus era melhor médico do que ele, né? Então, deixou na mão de Jesus e foi cuidado. Outra ocasião, apareceu para ele um desempregado. Ele estava doente e a família também doente, esposa, filhos doentes. O doutor Bezerra, né, procurava nos bolsos, não achava nada, nenhum dinheiro para poder ajudar ele. E ele falou para o rapaz assim, você acredita na Maria Santíssima? Ele falou, acredito sim. Aí ele pegou e falou, vem aqui, eu vou te dar um abraço então em nome dela. E você, quando chegar em casa, você faz a mesma coisa com sua esposa e com seus filhos. E o rapaz foi embora. E ele ficou pensando naquilo, pô, será que isso resolveu? Ele ficou incomodado, né, com a situação. Mas, enfim, passou uma semana, né, o dia a dia dele, acabou esquecendo de tudo, mas uma semana depois volta o rapaz para falar com ele. Só que o rapaz falou que ele tinha feito o que o doutor Bezerra tinha mandado, né, abraçou toda a família em nome de Maria Santíssima, todos tinham se curado na casa, e uma coisa melhor ainda, ele tinha conseguido um emprego também. Teve uma ocasião, essa eu não ia contar, mas vamos lá, já está no embalo. Ele foi sair de manhã, a esposa dele falou que não ia ter comida para a noite, para a janta, né? Estava tão apertada a situação. Ele falou, confie em Jesus. E foi trabalhar. Quando ele chegou à noite, a esposa dele estava meio que brigando com ele lá, né? Que ele era um exagerado, onde já se viu, e ele não estava entendendo nada. Eles receberam tanta doação de alimento naquele dia, que até hoje assim nunca ficaram sabendo, né, de quem tinha vindo, mas naquele dia eles receberam muita doação de alimento. Bom, vamos lá. Tem uma frase, um texto do Dr. Bezerra que eu quis pôr ele assim para não perder nenhum detalhe. O que ele falava da medicina, do médico. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser alta hora da noite, mau o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Então, essa era a mentalidade dele. Por isso que aquele que batia a porta dele, ele atendia a todos, independente de horário, de qualquer coisa. Bom, em 57, então, ele se formou, né? Aí, em 57, ele solicitou admissão no Corpo de Saúde do Exército. Foi lá querer ser médico do Exército, em 57. E, nesse mesmo ano, ele candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina, sendo empossado no dia 1º de junho. Só que a admissão no Exército não saiu assim tão rápido. No ano seguinte só, em fevereiro de 58, ele ingressa no Exército como cirurgião-tenente. Tinha um professor dele que era lá do Exército e acabou precisando de um auxiliar e ele foi trabalhar com esse professor.
Bom, aí ele começou a se destacar, fica famoso, ganha dinheiro, vive bem, mas não abandona os pobres. O ganhar dinheiro aqui, entenda uma coisa, não ficou rico milionário, não. Ele ganhava para se manter, né? Manter a família bem, né? Bom, em novembro, dia 6 de novembro de 58, ele casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou em março de 1863, deixando-lhe 2 filhos. Quem for pesquisar, às vezes pode achar na internet essa foto aqui com as 2 crianças, e que eu vi tanto assim biografia dele, um daqui um pouco meio assim diferente uma da outra, assim, não muito, mas tinha algumas diferenças. Um caso que falaram que ela tinha deixado um casal de filhos para ele. Na verdade não é. Esse rapaz aqui é filho do primeiro casamento. Ele teve 2 na época, era o Adolfo e esse aqui chamava-se Antônio. E a menina chama Maria Cândida, que era a primeira do segundo casamento que ele teve, que nós já vamos ver aí na frente. Falando um pouquinho da vida política dele. Vamos falar bem rapidinho, porque, né? Em 1860 ele foi eleito vereador do Partido Liberal, no Rio de Janeiro. Os adversários dele não queriam que ele assumisse, queriam impugnar a posse dele. Por quê? O Adoc Lobo aqui, que era o que comandava a oposição, né? Que não queria que ele empossasse. Porque ele era militar, e militar não poderia assumir de jeito nenhum. Mas como o partido dele precisava muito dele para fazer maioria lá na Câmara, o que é que ele fez? Deixou o Exército em março de 1861, que era a sua única fonte de renda fixa. Ele ia ser vereador, depois para ter renda fixa ia ter que se candidatar de novo, né? Se eleger de novo, aquelas coisas. Bom, enfim, deixou o Exército, depois ele foi reeleito vereador para o período de 1864 até 1868. Nesse meio tempo, em 65, ele se casou pela segunda vez. Em 21 de janeiro, casou-se em segunda núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado. Era a irmã materna da sua primeira esposa. A primeira esposa, a mãe dela, era casada, daí o marido faleceu, né? E ela casou novamente, aí teve outros filhos, e essa Cândida Augusta era uma das filhas, né? Então era meia irmã dela. E ela já ajudava na casa, cuidando dos filhos dele e tudo, porque quando a primeira esposa faleceu, a família toda teve que auxiliar ele, né? Então ela também auxiliava bastante ele. Bom, acabou se casando com ele e viveu com ele, né? Até ele desencarnar, e ela estava com ele ao lado dele. Ela teve alguns filhos com ele. Só que eu não vou me arriscar a falar foram tantos, porque as fontes, tem uma lacuna aqui na história do Dr. Bezerra, que é difícil. Uns falam que era 5 que teve com ela, eu já vi casos que era 7 e casos que era 10 filhos. Eu, particularmente, acho que é 10, porque esse que fala em 10, ele fez uma pesquisa de 20 anos, relatando o nome de todos, né? Falou com familiares dele que estavam vivos ainda na época, viu o testamento dele, ficaram 6, aí pega a revista Reformador, conta lá na época os casos que ele perdeu os filhos. Bom, enfim, depois vocês pesquisem e tirem suas conclusões. Continuando a vida política, então. Em 67, ele é eleito deputado federal, ficou na oposição muito tempo e combateu o governo pela imprensa e pela tribuna. Em 1870, ele fundou a Estrada de Ferro Macaé-Campos. Ele mesmo foi presidente e bancou lá. E ele quis fundar uma outra estrada de ferro também, era Santo Antônio de Pádua até Rio Doce. Mas essa aí não vingou. E tinha outras atividades também, né? Mas o principal, ele fundou essa estrada de ferro aí. Em 1873, ele foi reeleito vereador novamente. E depois de 1877 a 1885, ele foi eleito deputado-geral no Rio de Janeiro, e o ano que ele encerrou a carreira política dele, 1885. Bom, aí lá em 1875, ele recebe um presente do Dr. Joaquim Carlos Travasso, que é um exemplar do Livro dos Espíritos traduzido. Não existia tradução no Brasil ainda. E esse Joaquim Carlos Travasso é que fez a primeira tradução. E logo que saiu da prensa, ele já entregou para o Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra falou que ele morava ele estava no centro quando ele recebeu esse livro, esse exemplar, e tinha que ir para Tijuca. E como eles iam para Tijuca na época? Era bonde. Pode perceber, ó. Tração animal, não era elétrico, não. Não era a burro que era puxado. E daí ele falou, demorava 1 hora de viagem. Então, Deus não ia mandar ele para o inferno por ele ler aquele livro. E como ele não tinha nada que fazer nesse 1 hora, ele falou, resolveu ler o livro. Aí ele lia o livro e falou assim, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos. E a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou espírita de nascença, que ele fala, vulgarmente espírita de nascença. Então aqui a gente vê a evolução do espírito dele, né?
ele já conhecia, já sabia, já tinha lido, ele veio com essa memória do plano espiritual. Tanto é que tem a questão lá do Livro dos Espíritos, 621, né, que o Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem, na consciência. Então, esse conhecimento do Livro dos Espíritos, que ele já tinha uma noção de tudo, ele com certeza veio no espírito dele, que era um espírito evoluído, né? Bom, ele não ficou espírita, né? Ele ganhou em 1875, né, o livro, mas ele não virou espírita na hora. Em 1882, ele se tornou um adepto consciente devido às curas extraordinárias obtidas pelo médium João Gonçalves do Nascimento. Ele tinha uma enfermidade, o Dr. Bezerra, que não curava de jeito nenhum, tomava remédio e nada adiantava. E um amigo dele um dia foi na sessão desse médium aqui, João Gonçalves do Nascimento, e deu o nome do Dr. Bezerra, endereço e tal, e o médium deu um remédio para ele, leva lá para ele tomar. E ele entregou para o Bezerra, né? Falou, entregou. Bom, o Bezerra tomou, depois de 3 meses ele acabou sendo curado. Um outro fato que aconteceu, a esposa dele, a segunda, ela tinha sido diagnosticada com tuberculose, que era uma doença difícil de curar, provavelmente levaria ela à morte. Só que os espíritos falaram que não era tuberculose, não. Era um problema no útero que ela tinha e deu um remédio e também foi curada. Então, essas coisas fizeram com que ele ficasse mais consciente, né, dessas curas e com relação ao espiritismo. Em 1883, ele passou a colaborar com a redação de artigos doutrinários da revista O Reformador. Essa revista existe até hoje. Então, tem muito artigo lá. Se vocês quiserem pesquisar sobre o Dr. Bezerra também, tem que pesquisar no Reformador, na Federação Espírita Brasileira também tem bastante artigo falando da história dele, da vida dele, dá para pesquisar muita coisa lá, né? Bom, então ele começou a escrever para o Reformador e também para um jornal que chamava O País. Ele escrevia textos, né, esclarecendo sobre espiritismo, essas coisas e tal, mas ainda não tinha se confirmado um espírita. Só em 1886, após estudar por alguns anos as obras do Allan Kardec, perante grande público, falam em torno de 1.500 a 2.000 pessoas na época, ele justificou a sua opção em abraçar o espiritismo. E essa declaração que ele deu foi publicada no jornal lá O País. E ele teve grandes problemas familiares, porque a família dele é totalmente católica, né? Então ele teve grandes problemas com essa questão de ter passado ao espiritismo, mas ele tinha os motivos dele, ele viu exatamente o que acontecia e não tinha dúvida nenhuma, né? Em 84 também, ele publicou essa obra, A Escravidão no Brasil e Medidas que Convém Tomar para Extingui-la sem Danos para a Nação. Ele era abolicionista, ferrenho, né? Ele não concordava com escravidão de jeito nenhum. E, então, em 84, ele publicou isso e a libertação dos escravos, né, a Lei Áurea, aconteceu em maio de 1888, né? Bom, aí vamos lá. Livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos. Ele não traz a história do Brasil, né, o que seria o Brasil, e o espírito Ismael, que é o governador do Brasil, tem a seguinte conversa com o Dr. Bezerra, quando ele veio reencarnar como Dr. Bezerra. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. O que é isso aqui? Os centros espíritas, na época, tinha algumas associações espíritas, 3 mais assim, né? E depois, aqui em 84, foi criada a Federação Espírita Brasileira, dia 1º de janeiro. Então, existia uma discussão entre eles lá. Uns queriam só a parte científica do espiritismo, os outros achavam que tinha que ser também uma religião. Então, existia um desentendimento e eles não eram nada unidos, né? Esse era o cenário na época. Bom, em 89, o Bezerra foi percebido como o único capaz de superar essas divisões, vindo a ser eleito presidente da FEB. Então, em 89, ele foi presidente para tentar acabar com essas discussões que tinham. De 1890 a 91, ele foi vice-presidente da FEB e traduziu o livro Obras Póstumas, do Allan Kardec, publicado em 1892. Então, a tradução foi do Dr. Bezerra. Mas, enfim, a confusão ainda continuou, né? Aí, aprofundando-se as discórdias na instituição, em 1895, ele reassumiu a presidência da FEB, função que exerceu até o ano de 1900. Mas tem uma história aí para ele assumir essa presidência aí da FEB. Vamos lembrar do aluno lá de matemática, né? Dr. Bittencourt Sampaio foi conversar com ele para poder ser o presidente da FEB.
Em conversa com ele, o doutor Bezerra não queria aceitar, por causa dessa discordância deles e tal. Ele falou, mas nós também, pelo menos, a gente tem os trabalhos assistenciais, né, que os dois tinham, né, quem queria a religião e quem era a parte científica. Falei, trabalho assistencial, vocês receitam homeopatia para os pacientes, lá para o pessoal. Isso eu faço, eu receito para mim, para minha família, recomendo para meus amigos, isso é normal para mim, né? E ele nem era médico homeopata, ele falou que a função de médico dele era inútil, porque ele usava a receita dos espíritos. E daí tinha um médium junto também, Frederico Júnior era o nome dele. Aí teve uma parte de um espírito, Santo Agostinho, falando, porque o seu Bittencourt Sampaio aqui, ele tinha recomendado para o doutor Bezerra que ele estudasse homeopatia, então, né, para ser médico homeopata. E daí ele achou que não entendo patavinas, esse negócio de homeopatia e tal, e daí veio a parte do Santo Agostinho sugerindo que ele fizesse isso mesmo, né, para ele ganhar, estudar, né, ser um médico homeopata, e ele ia ganhar com isso, né, e podia ajudar melhor os nossos irmãos, foi o que Santo Agostinho falou para ele. Ele falou assim, espírito bondoso, ou bom espírito, acho bom espírito, você está me sugerindo que eu ganhe dinheiro com espiritismo? Falou, lógico que não, não é isso, né? Mas que ele podia ajudar e tal. Ele falou, nós ajudaremos de uma outra maneira, mandando a você, quando você precisar, mais discípulos de matemática. Então, aquela pessoa que foi pedir uma aula de matemática foi enviado do plano espiritual para ele, né? Então, foi essa a conversa. E aí ele aceitou em 1895, que a conversa foi em 94. Em 95 ele reassumiu e foi até 1900. Bom, em 1900, em janeiro, ele sofre um acidente vascular cerebral, ficando totalmente paralisado. Eu pus aqui acidente vascular cerebral, era um outro nome que eles davam, contusão cerebral, confuso, alguma coisa parecida. É um nome que eu não gravei aqui, mas é um nome que não existe na medicina hoje. Qualquer problema neurológico que a pessoa tinha, eles usavam esse nome, né? Então, coloquei como acidente vascular cerebral, ele ficou parado na cama, praticamente só mexia os olhos e ouvia, não fazia nada. E nesse meio tempo, né, o pessoal todo ia visitar ele, levava flores, muita gente ainda precisando de medicamento, mas eles iam lá, né, na esperança de recuperar ele, orar por ele. Mas dia 11 de abril, às 11h30, apaga-se na terra uma grande luz e aponta no céu mais um foco de caridade. Ele morreu pobre. Apesar do consultório dele viver cheio de gente, mas eram as pessoas que iam no consultório dele eram aquelas que não podiam pagar, né? Então ele mal recebia, mas era lotado o consultório dele, né? Tanto é que a família ficou em dificuldade, aí os amigos se reuniram e eles resolveram pegar alguns shows, assim, né? Concertos, essas coisas assim, para poder arrecadar dinheiro para dar para a família dele, né? Bom, o doutor Adolfo de Bezerra, então, foi médico, militar, político, filântropo, escritor, jornalista, filósofo e expoente da doutrina espírita. Foi considerado o médico dos pobres e o Kardec brasileiro. Por que o Kardec brasileiro? Pelo fato dele ter regimentado as instituições espíritas que tinha na época, alinhou todas elas no mesmo pensamento e organizou tudo. Então, por isso, ele é considerado o Kardec brasileiro. E como o doutor Bezerra chegou no plano espiritual? Vamos lá, está no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Ela fala que o Divaldo um dia perguntou para o doutor Bezerra qual tinha sido a maior felicidade dele quando ele chegou no plano espiritual, né? E o doutor Bezerra começa a contar para ele que Celina, que é uma emissária de Maria Santíssima, chegou ao lado da cama dele, ele estava dormindo, Bezerra, acorde, né? Aí ele acordou, é você, Celina, né? Ela, sim, sou eu. Aí diz que a mãe de Jesus pediu-me que dissesse que você já se encontra na vida espiritual, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E daí vieram os familiares dele visitar ele, né, alguns confrades lá da época de espiritismo, lá que conviveram junto com ele, os amigos e tal, mas ele escutava um murmurinho assim fora, né, do prédio que ele estava, e ele não entendia o que era aquilo. Aí a Celina falou, venha, Bezerra, levante-se, ajudou ele a se levantar e levou ele numa sacada, um monte de gente ali acenando para ele, sorrindo. Ele, quem é? Não conheço ninguém, né? Quem são essas pessoas? Ela falou, são aqueles que você ajudou na Terra, aqueles que ele aconselhava, sem mesmo conhecer as pessoas. E ele trabalhava também no centro espírita como desobsessor, né? Conversava com os espíritos, encaminhava. Então, muitos deles estavam ali. E também todos, assim, aqueles desafortunados da Terra, né, que ele ajudava, estavam todos ali para saudar, né, a chegada dele no plano espiritual.
Tem uma outra história muito interessante também, 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Está num livro lindo, Os Casos de Bezerra de Menezes. Depois aqui no final nós vamos ver. É do Ramiro Gama. Ali conta assim, que deu 50 anos que ele desencarnou, resolveram fazer uma festa no céu lá, na espiritualidade, né? E na Terra também, fizeram muitas homenagens para ele nessa época, né? Então tinham muitos espíritos ali reunidos, homenageando ele, relembrando da época que ele estava aqui, os feitos que ele tinha feito. Dado momento, uma estrela veio do céu, uma luz, né? Chegou ao lado dele e se materializou ao lado dele. Era Celina, a enviada da Virgem Santíssima. Ela chega e lê a mensagem da Rainha dos Anjos, promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. Ele ajoelhou, chorou, agradeceu muito, pediu para agradecer a Maria Santíssima, né? Ele estava muito comovido com o convite, mas ele pedia a ela que ele pudesse ficar na terra para auxiliar os irmãos ainda que estavam em dificuldade aqui. A Celina não podia resolver, né? Daí ela foi embora. Daí a pouco ela volta de novo com a resposta da Maria Santíssima. Que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse, e sempre sobre as suas bênçãos. Da terra e do além partem vozes em prece. Então, o pessoal no além agradeceu, né? Oraram bastante por isso, o pessoal na terra também que estava homenageando ele. E fala também que nessa reunião de espíritos estava o Chico Xavier também. Só que pela modéstia dele, ele não confirmava, tal, mas o Ramiro Gama fala que ele estava também presente nessa Assembleia dos Espíritos. Bom, tem uma frase do Dr. Bezerra que eu achei assim fantástica. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, e com Jesus, um espinho tem 1000 flores. O que ele nos recomenda, aqui vamos dizer assim, é que a gente sempre ande com Jesus, né? Com Jesus ao nosso lado, com Jesus no nosso coração. Todos os espinhos que surgirem no nosso caminho, com certeza vão se transformar em flores. Então é o que ele sugere aqui para nós, né? Essa caminhada com Jesus sempre. Bom, aqui os livros, né, as sugestões, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que é do Ramiro Gama. Quem tem interesse em saber quem foram as reencarnações de Dr. Bezerra, tem esse livro aqui, o 13º Apóstolo. Então lá fala, né, algumas encarnações dele, tem 2 delas que está no livro Ave Cristo, do Emmanuel, e também fala que foi o Zaqueu, aquele da época de Jesus. Zaqueu, desce da árvore que hoje eu vou na sua casa. E tem outros lá também. Depois, quem tiver interesse, está nesse livro as reencarnações dele. E tem esse também, Bezerra de Menezes, Canuto Abreu. Só que esse livro, eu não consegui ele, né? Eu consegui só uma versão digitalizada, está aqui embaixo escrito, ó. É da distribuição gratuita, ó, Portal Luz Espírita. O site está aqui embaixo também, né? Então, quem tiver interesse também de ler esse livro, essa história dele. E tem e na Federação, né, que eu havia comentado, tem bastante material lá. A revista O Reformador e também muito texto lá na Federação Espírita. Tem também esse filme, ó, Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Então dá para ter uma noção muito boa da vida do Dr. Bezerra, né? Como que foi, o que ele fez. Então é um filme muito bom também, dá para ter uma noção muito boa. Então era isso aí, gente, porque eu tinha para hoje, para apresentar, né? Vamos para a segunda fase agora, nossa segunda parte, e pedindo, né, sempre que a gente fique com os pensamentos elevados a Deus, ainda a Jesus, para que a gente possa atender os irmãos que forem na mesa. Vamos pedir por nós, pedir por eles também, para que eles consigam achar o seu caminho e o conforto no coração deles, tá bem? Então, obrigado. E lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma frase muito interessante. Quando a caridade é questionada, o recurso chega tarde demais. Olha, porque muitas vezes nós questionamos. Para dar uma bala para alguém, a gente quer investigar a vida da pessoa inteirinha. Então aí não funciona. Então tem todas essas coisas aí. E o Dr. Bezerra de Menezes, para quem não sabe, ele é o diretor do movimento espírita do mundo, da Terra. Ele é o diretor do movimento espírita, de todo o movimento. Ele é o responsável por todo o movimento. Então, que ele nos abençoe. Qualquer problema físico ou mesmo espiritual, podemos pedir para o Dr. Bezerra de Menezes, pedir para Chico Xavier. Eu sempre faço isso.
E o Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha muita preocupação com os problemas neurológicos. Ele escreveu um livro, A Loucura sobre Novo Prisma, quando encarnado. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente.